rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, no nosso podcast. Estou com meu parceiraço Ian Baranski para mais uma edição do Redraftando Classes da NBA, rapaziada. Vocês gostaram daquele vídeo que a gente redraftou a classe de 2011, né? 11, sim. E hoje a gente vai redraftar, na verdade, uma das maiores, se não a maior classe, né? Isso aí, vocês podem deixar aqui nos comentários já, inclusive. Já no início do vídeo, não deixe de se inscrever no canal do Basquete Talks, curtir, compartilhar esse vídeo e assistir todos os outros que estão aí no canal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Então vamos com a gente redraftar a classe de 1996, rapaziada. Safra boa, putz. Safrinha legal. Bom, a gente sabe que em 96 a NBA tinha acabado de ver o Jordan voltando para a liga, né? Sim. No ano passado, né? 95, 96, Jordan de novo ganhando, né? Porque quando ele tá na liga é meio difícil ele não ganhar. E, enfim, nessa classe tem muito jogador bom que acabou virando estrela, rapaziada. Então vamos começar aqui. Vamos começar primeiro com os times que tinham, né, os 10 picks. Então, o Philadelphia tinha o primeiro pick, o Toronto tinha o segundo. Na época, o Vancouver Grizzlies tinha o terceiro pick. O Bucks tinha o quarto, mas acabou tradando para o Minnesota, que tinha o quinto pick, que acabou tradando com o Bucks. Então, na quarta posição, o Minnesota. E na quinta, o Bucks. A sexta posição estava com o meu time, Boston Celtics. O Clippers estava com o sétimo pick. O oitavo pick era do New Jersey Nets na época. O nono pick com o Dallas Mavericks. E o décimo pick era do Indiana Pacers. Vamos aí, rapaziada. Vamos começar o nosso draft, então, com a primeira escolha do draft de 96. O Philadelphia 76ers teria que ter escolhido Kobe Bean Bryant. Let's go! Porra. Vamos lá. O Philadelphia, primeiro, que é o time que o seu pai jogou, é o time que ele nasceu, né? A cidade que ele nasceu, né? Uhum. A cidade que ele nasceu. Então, Kobe Bryant estaria indo aí para o Philadelphia. Lembrando que ele foi, na verdade, a 13ª pick desse draft originalmente, que foi para o Charlotte Hornets, mas acabou sendo tradado para o Los Angeles Lakers. Por que Kobe no primeiro pick e como é que estava a cidade de Filadélfia, né? Como é que estava o time do 76ers nesse ano, meu caro Ian Baranski? Não, pra ter ideia, esse time naquela mesma temporada, mesmo, né, com o Iverson, acabou terminando com 22 vitórias e 60 derrotas. Nossa, né, bem ruinzinho. Cara, um time sem muito nome. Mark Davis, Mark Henderson, Frankie King, Don McLean, nada que, né, pesasse muito os Sixers naquela época. Tanto que pegou o pick 1, né? Não foi à toa. Então, nossa, com a chegada do Kobe ali, tudo bem que ele era um moleque, saiu direto do high school, 17 anos, 18 anos. Será que com ele lá no 76ers, sem, por exemplo, a presença do Shaq, faria com que ele tivesse muito mais liberdade para criar, para evoluir, e estando jogando numa hometown, né? Tanto que a gente sabe que o high school dele foi em Filadélfia, ele saindo do high school, jogando pelo time da cidade. Nossa. Como é que isso seria? É parecido com um caso que aconteceu com o LeBron, né? Que em 2003 nasceu em Akron, Ohio, foi selecionnado para o Cleveland, no mesmo estado. Então acho que isso ia puxar bastante, apesar de, né, o Kobe lá em Los Angeles. Você tem muitos guias na franquia. Você tem o Magic Johnson, né, podendo conversar contigo, o próprio Shaq que já estava ali na liga há um tempo, fora, né, Kareem, uma safra bem grande, mas o Sixers não é uma franquia também que, né, faltasse, né? Julius Erving, Moses Malone, o próprio Mo Cheeks. Até antes, um pouco antes, o Charles Barkley tinha sido draftado. Então a gente tem uma galera ali que poderia servir de professores também pro Kobe, que não ia pecar em nada, mano. A gente sabe que talento não faltava, vontade não faltava. Então, lá no Sixers, ele podia ser até um cara que trouxesse, né? A gente sabe que nos próximos drafts, né, o Philadelphia acabou penando aí, né? Num tanto que originalmente o primeiro pick foi o Allen Iverson nessa classe. E o Allen Iverson acabou não tendo ajuda, né? Então, não foi uma franquia que conseguiu trazer ajuda pro Iverson. Mas a gente veria aí um Kobe criando sozinho, né? E bom, com a longevidade do Kobe, pode ser até que ele mentoraria jovens talentos como o próprio Embiid e o próprio Ben Simmons, que hoje aí estão na franquia e poderiam ter ouvido aí umas palavrinhas e até uma certa um guidance, né? Um guia aí do Kobe Bryant. Então, Kobe, que foi a 13ª pick desse draft, estaria indo para a primeira aí no nosso
no nosso draft. Vamos para a segunda pick, vai. Diz para nós quem a gente escolheria. Não é muito longe, não cai muito longe da árvore, né? Não, o cara que veio na primeira, né? AI The Answer, né? A camisa 3 aí, indo pro Toronto Raptors, que tava com a segunda pick daquela classe. Então, um time que naquela mesma temporada também terminou com 30 vitórias, 52 derrotas. O Raptors, que foi fundado em 95, então era assim, uma franquia muito nova, sabe? O Canadá não tinha nada até então, obviamente já tinha o Vancouver Grizzlies e o Toronto, que era a proposta da NBA de se expandir para o Canadá. E o time que, sim, também até então, como é um time muito novo, não tinha ninguém assim de muito nome. Não sei se você já viu, tem até um documentário do Vince Carter no Netflix, que é o Carter Effect, né, que fala que, mano, a cidade de Toronto não é nada, o time não tinha nada, sabe, era bem podrezinho. Então o time não tinha ninguém, cara. E se a gente parar para pensar no futuro do AI, ia ser totalmente o oposto do que foi com o Philadelphia, né? AI ia encontrar Vince Carter mais para frente para jogar com ele, Tracy McGrady, Chris Bosh. Então, na verdade, o Allen Iverson podia ter saído aí com títulos e vários títulos, né? A gente sabe que o temperamento do AI é totalmente o oposto do Canadá e tudo mais, mas seria foi uma franquia que pegou vários talentos justamente por ser uma equipe muito nova e acabar fazendo temporadas não muito boas e acabar lá em cima, né, no topo do draft. Então o AI para Toronto seria divertido de assistir e ao mesmo tempo teria certeza pra gente que tá aqui no futuro, né? Que é muito mais fácil de draftar no passado, sabendo do futuro, que ele teria muito ajuda, né? Imagina um time com Allen Iverson, Vince Carter, Tracy McGrady e Chris Bosh. Show, highlight o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aquele ano que eles pegaram o Marcus Camby, né? Aquele ano, que era um pivôzão. Mas, pô, né? Entre o The Answer e um Camby, já sabe a resposta, né, meu querido? Vamos para a terceira pick. A terceira pick era do Vancouver Grizzlies. E o Vancouver Grizzlies, na época, draftou o Sharif Abdul-Rahim, que não estava aqui fora do nosso top 10, não. Porém, quem eles deveriam ter draftado, sendo que já foi pego o AI e Kobe no nosso draft, é um cara que tá aqui do lado, nasceu aqui do lado, tá na porta. Steve Nash, rapaziada. Canadense favorito. Canadense que, na verdade, nasceu na África do Sul, mas é canadense aí naturalizado. Cresceu no Canadá, foi muito novo pro Canadá. Caiu na 15ª pick pro Phoenix Suns, mas deveria estar jogando em casa, rapaziada. Ele que jogou na Faculdade de Santa Clara, que deve ser D1, mas não joga nem ferrando o National Championship, né? Não mesmo. E, cara, a gente sabe o que o Steve Nash brings to the table, né? Um armador de 1,85, 1,88, 14 pontos por jogo e 8 assistências de média. Um dos melhores armadores de todos os tempos, um dos maiores mentes, um dos maiores QIs de basquete que a gente já viu. Não tinha aí um atleticismo muito grande, mas é Hall da Fama, são 8 vezes All-Star, são 2 MVPs, 5 vezes foi líder de assistência na liga, 7 vezes no melhor time da NBA, com algumas temporadas de 11.5 assistências, 10 assistências, 11.6, 11.1, 11, 11.4, 10.7 e por aí vai. É um cara que, sem dúvida alguma, seria aí a cara da franquia do Vancouver Grizzlies, que pode dizer pra gente como é que eles estavam no momento, mas é um time que já teria um jogador para a história, né? Sim, o time terminou aquela temporada com 14 vitórias, 68 derrotas. Também um time novo, daquele mesmo processo de expansão da liga, que eventualmente foi transferido para Memphis, muito pela falta de sucesso da equipe lá na cidade. Sim. Eu mesmo já fui para Vancouver, não tenho essa cultura de basquete lá, então talvez, tu ter um cara local, né? Um canadense, trazendo todo esse jogo que ele tinha ali para a cidade, ter motivado o público, talvez a franquia lá ainda estaria viva, sabe? Poderia ter sido uma história completamente diferente. E a gente sabe que, assim, o Grizzlies, né? A franquia Grizzlies, né? Não a cidade, mas conseguiu ter ótimos times, né? Se a gente parar para pensar, o Steve Nash ele poderia se juntar a Paul Gasol, né? Exato. Que depois foi jogar aí no Memphis Grizzlies, Zach Randolph, né? O próprio Mark Gasol. Rudy Gay, né? Eu falo isso porque o Steve Nash jogou até os 39 anos, né? Então ele teria aí 17 temporadas, então jogaria com esses jogadores, né? Então o Nash jogando com o Gasol, com o Zach Randolph, eu acho que daria muita liga também. Demais. E, enfim, seria legal saber o que esse time poderia criar. A gente sabe que o Nash conseguiu jogar, o Phoenix Suns conseguiu criar um time competitivo pro Nash, chegando a ter o Amar Stoudemire, Shawn Marion, o próprio Leandrinho, né? Então, não foi que o Steve Nash não teve chances
né, com o Suns, muito pelo contrário. Não, foi longe. A franquia conseguiu criar um bom environment para ele, né? Lembrando que ele chegou a jogar aí no Dallas, né? Então, assim, cara, Vancouver Grizzlies precisava pegar Deveria ter apostado Nash. no menino local. Exatamente, mas acabou indo de Sharif Abdul-Rahim, né, a pivôzão, foi pro Grizzlies. Vamos pra pick 4, que falando, né, a pick 4 era do Bucks e a pick 5 era do Timberwolves. Eles trocaram, então vamos falar da pick do Timberwolves, a pick 4. Originalmente a pick 4 foi o Stephon Marbury, que foi pro Minnesota Timberwolves. Porém, a gente simplesmente vai fazer aqui, ó. Só um switchzinho aqui. Sobe um, desce outro. A quinta pick foi Ray Allen e a quarta pick Stephon Marbury. No nosso entendimento, o Ray Allen é a quarta pick desse draft e o Stephon Marbury é a quinta. Vamos primeiro falar um pouco do Ray Allen, que é a nossa quarta pick indo pro Timberwolves. Como é que tava o Timberwolves nesse momento? Até então não tão mal, 40 vitórias, 42 derrotas, né? Aquele meio a meio, só que era um time que já tinha o KD, né? Tinha o Kevin Garnett lá, ainda muito novo. KD, se eu não me engano, foi... Poderiam começar a jogar juntos bem mais cedo, né? No draft de 9-5, é verdade. Pode crer. Porque poderia ter sido. E a gente tem o que... Um Allen que, vindo mais novo, não era o arremessador que o pessoal pensava. Assim, ele é conhecido como isso, mas ele era fazia muito atlético. Ele fazia muito mais. Partia pra cima, botava pra baixo, sabe? Errava de costas. Nossa. Não, tu viu os highlights do Ray Allen, tipo, rookie season, né? Tipo, no Bucks. Ele também, indo pro Seattle, ele já tava mais... totalmente focado pra 3, mas, pô, teria sido bonito aí ver os dois juntos. No Prime, mas né? Mas até então, assim, não tinha mais ninguém lá na franquia, além do KD, assim, alguém de nome mesmo. Então a gente poderia ter visto o Ray Allen e KD jogando juntos logo de primeira, crescendo. Acho que com mais uma peça, talvez isso daria um título, né? Minnesota aí que sempre pecou pra, né, chegar em pós-temporada. Obviamente o KD, mais pra frente nos anos 2000, foi MVP lá, saiu, foi pro teu Boston, porque viu que foi não ia dar junto nada. Com o Ray Allen, pra gente falar que tá aprovado, né? A dupla Ray daria Allen certo. e KD com mais uma peça, campeões, né? Então Ray Allen e KD novos, jovens, isso é surreal. E na quinta pick pro Bucks, a gente teria aí o Stephon Marbury, né? Joga na posição 1, posição 2, né? Médias aí de 19 pontos, 7 assistências, 2 All-Star, 2 vezes no melhor time da NBA, fez parte do melhor time dos novatos dessa classe que a gente está falando, e originalmente ele foi pro Timberwolves, mas pra gente ele deveria ter ido pra quinta pick pro Bucks. Como é que tava o Bucks? Também, bem capenga. 33 vitórias, 49 derrotas ali pelo leste. Um roster também que não tem ninguém de muito nome. Vin Baker, Chuck Brown. Vin Baker é o que mais chama atenção. E de resto, assim, mano, sinceramente, nomes que a gente nem... Sabe, os jogadores normais. A gente sabe que no caso do Stephon Marbury ele não ia arrumar muita coisa lá no Bucks. Também o Bucks ele acabou não fazendo, né, não pegando muitos jogadores de muita competitividade no início dos anos 2000, né? A gente tá vendo esse crescimento do Bucks desde o crescimento do próprio Giannis, né? Teve alguns times competitivos do Bucks, como aquela época do Brandon Jennings, Michael Redd, Larry Sanders. Lembra dele? De óculos? Óculos, sim. Então, tinha uma época do Bucks que chegou até pegar playoffs, ali, 8ª posição, 7ª posição, mas de fato a gente tá vendo o melhor momento do Bucks desde muitos anos, agora com Antetokounmpo, Chris Middleton e companhia, né? Não, antes disso a gente vê, sei lá, uma época de um Oscar Robertson, um Kareem Abdul-Jabbar, mas se eu pensar, porra, Bucks anos 80, 90, 2000, sabe, não tinha muito pra onde ir. O Bucks nos anos 80 até tinha, né? Com Sidney Moncrief e alguns jogadores assim. Mas anos 90, anos 2000 foi bem complicado. Stephon Marbury, no caso, é aquilo, né, mano? Tipo, quando você tem uma franquia que não tá tão... tipo, não, eu vou pegar essa peça que é a única que falta. Quando você tá muito defasado, você pega a melhor peça. E no caso, depois dessas 4 picks, Kobe, AI e Ray Allen... Depois dessas 3, né? Picks, Kobe, AI e Ray Allen. Não, desculpa. Kobe, AI, Steve Nash e Ray Allen. Depois dessas 4 picks, o Stephon Marbury era melhor disponível. E, na minha opinião, o Bucks deveria ter pego o Marbury mesmo. Até porque era um jogador atlético, extremamente eficiente no 1 contra 1. Enfim, bem pontuador. O Bucks não tinha muita opção. Então, de repente, já garantir o Stephon Marbury e pensar em outros jogadores para assinar no free agent deveria ter sido o ideal aí para a franquia. Que tudo bem, pegou o Ray Allen,
Cara, por Pra um mim acaso, foi até melhor, né, o Ray Allen ter caído aí pro Bucks na época, mas não conseguiu construir nada em volta do Ray Allen pra conseguir competir de verdade, né? então que ele saiu pra Seattle. Na real, o time até tinha o Glenn Robinson lá. Que Glenn foram Robinson. 2 vezes All-Star. Foi first pick em 94, despercebido, né? Então, ele com o Stephen Marbury podiam, né, fazer uma baguncinha. É verdade. Mas, Ficou bem passando gay, fora mas tudo disso. bem. segue o baile. Segue o baile, rapaziada. O próximo pick, o sexto pick, é do meu Boston Celtics, né? Originalmente, o Boston draftou o Antoine Walker, né? Que jogou muito bem no Boston na época, fez um dupla aí com o Paul Pierce, que entrou em 98 pro Boston, então acabou ajudando, mas não fez muito barulho. A gente sabe que o Boston demorou aí a voltar para o cenário de finais e tudo mais, depois daquele grande sucesso, anos 60, 70 e 80, o Boston dominou bastante a NBA, e aí 90, início dos anos 2000 foi bem complicado para a franquia. Não, a gente tava conversando, mano. O teu Boston nos anos 90 não tem história, não tem nada ali, mano. Mano, tu vai ver o recorde da tua franquia naquela temporada foi 15 vitórias, 67 derrotas. Tá ligado? Time bem ruimzinho. Nossa senhora. Mas um time aí a bem gente ruim. escolhendo, né? Então, pra gente, o sexto pick, né, deveria não ter sido Antoine Walker, mas na verdade, Peja Stojakovic. Nossa, shooters. Peja Stojakovic, pra mim, um dos melhores arremessadores aí da história da NBA, né? Fato. Ele que é da Iugoslávia, mas é naturalizado grego. Um jogador bastante alto e já vinha jogando profissional na Europa, o que faz diferença. A gente vê isso, a história inteira da NBA mostra isso, mas principalmente hoje em dia você consegue perceber jogadores que vêm de fora, seja da NBL como o Lamelo, seja da Europa como o Doncic e companhia, vão mais preparados. Ou até mesmo jogadores que ficam mais tempo no college, né? Essa questão do one and done, são poucos que acabam de fato, né, vingando rápido. Aquele amadurecimento, né, necessário. Hoje é uma liga de garotos, que na época que era de grown man. Exatamente. Então, Peja Stojakovic é um jogador de 17 pontos, 4 rebotes, 2 assistências. Ele que teve aquela fase boa no Sacramento Na Kings, carreira, né? exatamente. Que era, lembra, Lakers e Kings. Depois ele foi campeão com Dallas naquele time 2011, Sim. 2010, 2011. Então, ele foi draftado originalmente aí pelo Sacramento Kings, né? Mas na nossa visão, ele foi draftado na 14ª. Eu prefiro que ele tivesse sido draftado pelo Boston na 6ª pick, né? Então, a 6ª pick a gente vai de Peja Stojakovic. Como é que tava o Boston nessa época? Como é que tava esse roster aí? mano, de nomes aqui, Frank Brickowski, tem o Rick Fox perdido por ali, Steve Hammer, Michael Hawkins, mano. D. Brown, não, D. Brown ali, aqui ó. Aquele Dana Barros. Dana Barros. Porra, pra um time de 15 vitórias, tu lembra dessa... Lembro. Tempos sombrios, tá ligado? Tempos sombrios. Eu lembro do meu Dino Radja? Dino Radja não, né? Dino Radja. Não, até então não. Não, né? Não, mentira, Dino Radja, camisa 40, cara. Tô ligado, mano. Mas se tu pegar as médias dele, desse Dino Radja, só um parêntese, rapaziada. Ele não era tão... Mano, roda fama. Hall of Fame. Assim, jogou 4 temporadas na NBA, entrou com 26 anos, terminou com 29. Olha as médias dele na NBA. 15 pontos, 7 rebotes, 17 pontos, 8 rebotes, 19 pontos, 9.8 rebotes e 14 pontos, 8 rebotes. Hall da Fama? Hall da Fama do basquete, pô. Porque o Hall da Fama não é só NBA. Ele é da Croácia, Ele é brabo. Dino Radja. Preferiu voltar pra Europa, mas ele era brabo. Então, até que o Boston não tava tão ruim, né? 15 vitórias, né? Mas Peja Stojakovic, de repente, com o Dino Radja aí, já era um outro europeu, de repente manteria o europeu, o Dino Radja no Boston, de repente, eu não lembro porque o Radja voltou pra Europa, né? Mas, de repente, um europeu entrando junto com ele seria um clique maior, né? Podia ir e pra o Paul 30 Pierce vitórias. entrando no próximo ano, tô gostando, hein? Mentira, mas eu acho que seria melhor pro Boston do que o Antoine Walker, que não é mau jogador, mas... Vamos pra 7ª pick. 7ª pick é do Clippers, né? Quem foi draftado foi o Lorenzen Wright. Bolhufas, não faço a mínima ideia. Mas, pra gente, quem deveria ter sido draftado pelo Clippers, que foi draftado na 17ª, na posição 17, pelo Trailblazers, saindo do high school, foi o que eu achava até então que era irmão do Shaquille O'Neal, mas não é. O Jermaine O'Neal, rapaziada. Pivôzão. Jermaine O'Neal aí
com 2,11 de altura, 102 quilos, 13 pontos, 7 rebotes de média na carreira, tendo algumas temporadas aí com 19 pontos, 10 rebotes, 20 pontos, 10 rebotes, 20 pontos algumas temporadas, chegou a ser aí 6 vezes All-Star da NBA, foi 3 vezes o melhor time da liga, e 2001, 2002 ganhou o prêmio de Most Improved, ou seja, o jogador que mais evoluiu, né? Ele que saiu aí de 3,9 pontos por jogo para 13 pontos por jogo, e quando ganhou o Most Improved saiu de 13 pontos por jogo para 19 pontos e 10 rebotes. Bom. Então é um jogador extremamente atlético, forte pra caramba, né? Tinha um chutinho de média distância, mas principalmente jogava ali embaixo mesmo, né? Usando a força no poste baixo. Centerzão, usar o físico. E o Clippers, como é que tava nessa época? 36 vitórias, 46 derrotas. O bicho chegou a encarar os playoffs, saiu na primeira rodada pro Jazz, tomou uma varrida aí de 3-0, né? Na época que a série ainda era até 5 jogos. Ia ser engraçado, porque a gente ia ter um Shaq no Lakers e o Jermaine O'Neal, né? Não que eles sejam família, mas ia ser só engraçado, por nome. Exatamente. Cara, o time também não tinha nada demais. Ninguém assim. Brent Barry, Rich Manning, Darren Martin, Bo Outlaw. Bo Outlaw é um nomezinho, mas assim, nada que gritante, assim, de estrela. Então, mais um que teria full, vamos dizer assim, teria liberdade, espaço pra né? brilhar, pra crescer. A gente sabe que em 99 viria pro Clippers também o Elton Brand, né? Que também teve uma carreira legal aí dentro do garrafão. Então seria acaba brigando um pouco na tower posição, aí, né? assim, de jogar um... Se você botar o Elton Brand era mais baixo, o Brand é 6'8", 6'7", se você botar ele de PF Joga na e o 4. Jermaine O'Neal de center, você tem aí Twin Towers de LA. você tem aí um garrafão legal de jogar, né? Mais pra frente o Corey Maggette, se eu não me engano, foi pro Clippers também. Ia ficar um time interessante, né? O Clippers ia ficar um time interessante. Nada que ia diferenciar da história que a gente conhece, né? Mas, de qualquer forma, ia ser interessante. Esse é tão bom, porque a gente vê logo ali nos 2000, porque pô, a gente já tinha um Sacramento muito bom, o meu Lakers mesmo, então a gente tem um Clippers fortalecido. A gente, com relação à história, por exemplo, o Kobe indo pra Filadélfia e o AI indo pra Toronto, na verdade, o time da época ia ser o Toronto. Não ia ser o Lakers, por exemplo. Com o Shaq ali indo pro Prime. Mas só o Shaq. A gente acabou de fazer um vídeo dizendo que o Kobe foi... Mas tu sabe que o meu Lakers se movimenta ali, pô. Tu sabe disso. Mas então, AI teria mais à frente Vince Carter, Jay e Bosh. Ia ser o time do momento. Imagina, ele ia ser canadense. Ia estourar o basquete no Canadá muito mais cedo. Muito. E Kawhi não ia ser tão importante. Olha que diferença de só algumas piques, tá ligado? Sim. Mais escolhas, olha o que muda na... Filadélfia, por exemplo, sei lá, o Kobe poderia ter recrutado jogadores e quem sabe. Sim, assim como o AI competiu por um título sozinho, o Kobe poderia ter levado os Sixers e exatamente. Quem sabe, né? Bom, vamos lá. A gente tá em oitava ou nona posição? Oitava, né? Na oitava posição, quem de fato foi draftado foi o Kerry Kittles, que foi pro New Jersey Nets, né? Só que pra gente aqui do Basket Talks, a oitava pick deveria ter sido o segundo pick, na verdade, que foi o Marcus Camby, né? O Marcus Camby, que era pivô, 2,11 de altura, extremamente forte, tinha 100 quilos. Na sua primeira temporada aí teve 15 pontos, 6 rebotes. A maioria das temporadas aí, mais ou menos com essa média, 15, 12, 10 pontos, bastante rebote. Mas o que chama mais atenção aqui no Marcus Camby é o seu poderio defensivo, né? Marcus Camby que jogou no Toronto, depois jogou no Knicks, Denver, né? Junto com Kenyon Martin, Carmelo, AI. Pegou uma água com o Houston, se eu não me engano. Chegou a jogar finalzinho ali com o Houston e tudo mais. Chegou a jogar em tudo que é time, né? Mas teve algumas temporadas com médias aí de 3.7 tocos, 3.3, 3.3, 3.6, 3. Então era um jogador extremamente absurdo na defesa, né? E se a gente pegar o New Jersey Nets na época, como é que estávamos? Vamos lá, terminou a temporada com 26 vitórias e 56 derrotas. Temos uns nomes, tem o Sam Cassell aí, foi campeão contra o Boston, já foi. E já depois veterano. Se juntou com o KD no Minnesota e jogou bem. Sim, o Sean Bradley também. Sean Bradley, grande pra um cacete. Pra quem não conhece aí, também foi um dos que perdeu os talentos no Space Jam, né? O grandão. Ele é o mais alto, né? Jogou no Dallas, né? Era esse aqui, por um acaso, esse jovem aqui. Temos o Sean Bradley versão Monsters. E, bem, tirando isso, Chris Gatlin...
Acho que a gente vai ficar por isso aí, meu. A gente sabe que o Nets chegou a competir por título, né? A gente sabe que logo depois o Jason Kidd chega na área, o Richard Jefferson chega na área, o Kenyon Martin chega na área. Mais tarde, Vince Carter também foi pra lá. Mais tarde. Então o Marcus Camby seria um jogador que, junto com o Kenyon Martin, que também era um cara muito defensivo dentro do garrafão, que ia fazer um estrago, né? A gente sabe que existem times defensivos que ganharam títulos, como o próprio Detroit Pistons no início dos anos 2000, aí com Richard Hamilton, Ben Wallace, o Rasheed Wallace, Chauncey Billups e companhia, Tayshaun Prince, times que tinham a sua maior valência na defesa, e acabaram ganhando títulos, né? E o Nets ia ter um dos maiores armadores de todos os tempos, que era o Jason Kidd, Richard Jefferson extremamente atlético, e no garrafão difícil pra caramba de penetrar com Kenyon Martin, e no nosso draft aqui o Marcus Camby, né? Talvez seja isso que tenha pesado um pouco, que rolou a varrida, né? Pro meu Lakers, que foi Lakers e Nets 4-0, talvez porque o garrafão não segurava um cheque daquela época, com o Kobe entrando firme. E tô olhando aqui como o leste ficaria forte, né? Com Kobe no Philadelphia, Toronto, com AI no Toronto. Vancouver. Então a gente tá falando, né? Ia dar uma subida legal. Por isso que na época o Oeste era muito mais forte, né? A gente pensa Jazz, Embora não estivesse ganhando, né? Chicago Lakers, Suns, derrubou, Portland, né? Sabe? Uma galera bem... Vamos pro nono pick. Estamos acabando aqui. O nono pick real foi um cara chamado Samaki Walker, que foi pro Dallas Mavericks, né? Não faço a mínima ideia de quem seja o Samaki Walker. Sincero. Mas o nono pick do Basket Talks do draft de 96 foi o original pick 3, que foi para o Vancouver Grizzlies. No nosso ele iria para o Dallas. É o Sharif Abdur-Rahim, né? Jogador aí 6'9", 2,6 metros, jogava na posição 4, na posição 5 e na posição 3. Foi um jogador que teve média de 18 pontos por jogo, 7 rebotes, 2,5 assistências. Chegou a chutar quase 30% dos arremessos de 3 pontos, 81% dos arremessos de lance livre. Teve 6 temporadas na carreira, das suas 13 com mais de 20 pontos por jogo. Era um reboteiro nato aí, com 10 pontos, 10 rebotes, 9 rebotes. Dava algumas assistências aí, teve algumas temporadas com mais de 3 assistências. Um bom defensor aí, com mais de um steal por jogo. E, enfim, a gente sabe que o Sharif Abdur-Rahim era um jogador que usava muito do mid-range, jogava muito bem de costas. Depois começou a ter aquele joguinho de pegar a bola e cortar, né? Logo que recebia, um jogador extremamente forte, né? Então, Sharif Abdur-Rahim indo pro Dallas Mavericks aí, que tava como nessa época? 24 vitórias, 58 derrotas, capengando, mas era um time que a gente já tinha um Jason Kidd por lá, claro, muito novo ainda, mas ia poder organizar a casa. Michael Finley, Ace Green tava por lá. O Sean Bradley, por acaso, foi trocado, acabou indo pra lá, jogou o resto da temporada. E a gente sabe que no draft de 98 chegaria o Dirk Nowitzki, né? Então, tendo Jason Kidd, será que a gente falou até que o Kidd iria pro Nets, né? Mas tendo Kidd ali no Dallas, com Sharif Abdur-Rahim e a chegada do Dirk, como que seria esse time aí do Dallas, que teria 3 jogadores extremamente jovens e que produziam extremamente de forma extremamente eficiente, né? A Sharif Abdur-Rahim não é um jogador bastante conhecido aí pela galera, mas é um cara que no seu início de carreira jogou muito bem, né? Tanto que tem médias de 18 pontos e 7 rebotes para carreira, não só em uma temporada. Né? Então vamos para a 10ª pick, né? Fechando o nosso top 10. A 10ª pick foi o Eric Dampier, que eu só lembro dele jogando velho no Miami. No Miami, verdade. Porque já tinha LeBron, Wade, Bosh. Pivô. E ele que foi pro Indiana Pacers. No nosso draft, quem deveria ter ido era o lituano Zydrunas Ilgauskas. Lenda do Cleveland. Pivôzaço aí de 2,21 metros, né? O mesmo tamanho que o Porzingis. Foi 2 vezes All-Star e fez parte do time de novatos de 97 e 98. Mas ele foi draftado em 96. Sim, mas ele continuou na Europa e só chegou na liga em 97, 98, quando ele começou a jogar. Na verdade, ele teve lesão no pé, né? Teve uma lesão no pé em 96, 97. E foi meio Embiid, né? Começou a jogar depois da lesão em 97, 98. E teve aí 14 pontos e 8 rebotes de média. Fazia ali seus
Tem média da carreira aí na NBA de 13 pontos e 7 rebotes. Chegou a matar 31% dos arremessos de 3 pontos, 78% do lance livre. Um jogador à frente do seu tempo, a gente pode falar, né? Um jogador que já chutava de fora, que já usava esse chutinho, mesmo de média, até de 3 pontos, que hoje é bem usado por jogadores como Porzingis e tudo mais. Então, Zydrunas Ilgauskas iria para o Pacers, que estava como? Então, a gente já tinha aí 39 vitórias, 43 derrotas, não chegou a disputar a pós-temporada, mas era um time que já contava com o Reggie Miller, certo? Um dos maiores arremessadores da história e que eventualmente mais tarde ia competir firme com o Bulls. A gente lembra, né? Séries entre Pacers e Bulls ali no final dos anos 90. E até contra o próprio Detroit Pistons, ali, no início dos anos 2000, né? Mark Jackson, não sei se o Mark Jackson ainda estava lá, mas o Reggie Miller estava. O Mark Jackson já nessa temporada já estava, já tinha Jalen Rose, essa mesma galera que enfrentava o Jordan em séries contra os Bulls. E tem então talvez um cara como o Ilgauskas ali dentro, né? Ia ajudar e muito, né? Eu não sei se o Rick Smith ainda estava no Indiana, acredito que ele já tinha saído, o holandês. Mentira, Rick Smith ainda estava lá? Sim. Então, ele estando lá, o Ilgauskas ou vindo do banco ou até ajudando ele. Antonio Davis, tem uma galera. Indiana poderia ter muito bem ido atrás aí de um cara que rendesse melhor e não o Eric Dampier, né? Bom, e agora algumas menções honrosas, rapaziada. Vamos até umas 3 picks aqui, né? Até 13ª pick, que a gente escolheria de menção honrosa que não entrou no nosso top 10. Bom, o 11º pick seria o Antoine Walker, né, que foi o 6º pick originalmente. Pro teu Boston. Que foi pro Boston, né, originalmente, mas o 11º aqui é do Golden State. Então veríamos o Antoine Walker indo pro Golden State, que o Golden State devia estar meio mal na época, né? 30 vitórias, 52 derrotas, mas um time aí com BJ Armstrong, tinha Chris Mullin, Mark Price. Chris Mullin no final de carreira. Sim, Scott Burrell. Então, time bem... Tem nome, mas e o Antoine Walker chegaria jovem e supriria essa posição de wing aí, né? Já que o Chris Mullin estava se aposentando. O Scott Burrell, que é o conhecidinho aí do Michael Jordan, né? Tudo mais, que o Michael Jordan gostava. Então, Antoine Walker pro Golden State. O 12º pick, que era do Cavs, e quem foi draftado foi o Vitaly Potapenko, na verdade, e hoje ele é assistant coach aí do Memphis Grizzlies, ucraniano. Na verdade, pra gente, quem deveria ter sido draftado em 12º é o Kerry Kittles, né? Kerry Kittles, que foi o 8º pick, né, pro New Jersey Nets, originalmente. Pra gente, ele teria que estar no 12º, né? Kerry Kittles, que teve médias aí de 14 pontos, 4 rebotes, 2,6 assistências na carreira, tendo algumas temporadas aí com 17 pontos e só, né? Não, seu rookie season, né, ele teve 16 pontos, 2 steals, é um bom defensor, 3 assistências e 4 rebotes. Então, é um jogador que defendia bem. Era aquele bom wing que sabia criar o próprio arremesso, né? Magrinho, mas bem rápido. Kerry Kittles iria para o Cavs, que estava como o Cavs nessa época? Temporada de 42 vitórias, 40 derrotas. Cara, não tem muitos nomes aqui de peso. Antonio Lane, Donnie Marshall, Chris Mills, Terrell Brandon. Até então... Terrell Brandon era bom. Armadorzinho. Era bom, Danny era Ferry, bom. Mas... Entraria aí com liberdade também para criar, para jogar. Não mudaria tanto o curso da história como a gente conhece, mas Kerry Kittles indo aí a gente sabe Cleveland, que ficou mais de 50 anos sem uma cidade sem título, até, né? O LeBron conseguiu botar essa na... Não ia ser 2016. O Kerry Kittles que ia fazer diferente. Não, sinto muito. Mas ia ter a oportunidade de jogar com o LeBron se ele não saísse de lá. E 13ª pick, que originalmente, né? Foi o Kobe Bryant, um absurdo. Surpreendentemente, né? Vindo de high school, né? Era aquele preconceito. Foi o Kobe, né? Na verdade, a pick era do Hornets, mas foi tradada pro Lakers. E essa é o único dos nossos picks que, de fato, o cara que tá indo aí pro time, ele de fato foi pro time, né? Vestiu aqui o Botamos aí o Derek Fisher na 13ª pick desse draft. Derek Fisher aí que foi a 24ª pick, que também era do Lakers, né? Jogou na faculdade de Arkansas, que é a mesma faculdade aí do Patrick Beverley, né? Ele que saiu sênior de lá. E a gente sabe, o Derek Fisher, que eu falei do Patrick Beverley, e é quase a mesma coisa, né? Um jogador baixo, né? Jogava baixo não, né? Mas na média aí para
Pra posição, 1,83m, 1,80m de altura. Jogava de armador extremamente forte, né? Tinha aí 90 quilos, né? Cara do meu tamanho, 90 quilos. Mas ele era bastante forte. E você teve algumas temporadas aí dele com média de 11 pontos, 10 pontos. Nunca foi um jogador de dar muitas assistências, né? Mas teve algumas temporadas com 2 steals, com 1,5 steal. E aí na sua carreira tem médias aí de 8,3 pontos, 2,1 rebotes, 3 assistências, 40% dos arremessos de quadra, 37% dos arremessos de 3 pontos, 82% dos arremessos de lance livre e 5 rings, aqui ó. 5 títulos. Não pesa aqui ó. A gente sabe que, o Derek Fisher estaria indo pro Lakers, né, que já tinha Shaq. E... Já te contava com um bom elenco. A gente aí com o Serge Ceballos, Robert Horry, Eddie Jones, Nick Van Exel ainda por lá, Byron Scott. Então, a gente terminou aquela temporada com 56 vitórias, 26 derrotas, perdendo na semifinal dos playoffs pro Jazz. Mas, assim, um time que já, né, tava pronto para competir, só faltando aquelas pequenas peças. Derek Fisher ia entrar como cumpridor de função, como foi a carreira inteira, mas sempre foi um jogador que agregou. Isso a gente não pode negar. Nossa, eu Nunca adoro foi um Fischer, craque, mas sempre foi um jogador que agregou, sempre foi um jogador inteligente, que tomava as decisões certas na hora que precisava tomar. Era um cara que o próprio Kobe, vamos dizer assim, incumbia ele de levar a bola para o ataque, de organizar o ataque, por mais que sabia que a bola no final acabaria na mão do Kobe. Mas Derek Fisher, durante muito tempo, foi um compadre aí do Kobe no Lakers e iria para o próprio Lakers, não teria o Kobe, mas teria muito pick and roll aí com o Shaq. Nossa, sem dúvida. Teria muita assistência para dar. O Fischer, que era um cara que, tipo, decidia, era bem clutch, tá ligado? Nossa, tem aquela bola de história dele com 0,4 segundos. Sim. Então, nossa, ia ser um encaixe ótimo, Como claro. foi? Não muda muita coisa, né? Isso aí a gente já conhece. Então... Bom, rapaziada, esse foi o draft de 1996, na verdade o redraft do Basquete Talks do draft de 1996. Deixa aqui nos comentários se vocês mudariam algum pick que a gente fez aqui, ou se vocês concordam com a gente, quem na verdade deveria entrar. E fala pra gente qual é a próxima classe, qual é o próximo draft que vocês querem ver a gente redraftando. Beleza? A gente está se amarrando em fazer esse tipo de vídeo. E eu espero que vocês estejam gostando também desse formato aqui, desse quadro que a gente faz, que é redraftando as classes da NBA. Beleza? De novo, não deixa de se inscrever no canal do Basquete Talks. Curte, compartilha esse vídeo com quem se amarra em basquete. Vai lá no Basquete Talks no Instagram e segue a gente, @Basquete Talks. Conteúdo diário de basquete da mais alta qualidade. @Ian Baranch, que é meu parceiraço de 2 metros. Eu sou @CaioRamalho1 e... o melhor editor de toda a classe de 1996, lonhan.crime. É isso, rapaziada. Aquele abraço.